sepulcros abertos. A sua garganta é um sepulcro aberto. Carta de Paulo para Romanos, capítulo 3, versículo 13. O Espírito Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, realiza seus comentários, nos trazendo uma imagem do sepulcro, sepulcros abertos, em que na época dos judeus tinha um significado todo especial em termos emocionais. Sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Uma frase muito conhecida de Jesus. Aquele que tocasse um sepulcro ficava impuro. Impuro da alma, imundo, fora das condições de manter relações com o Criador. Teria que cumprir um ritual de purificação, minuciosamente discriminado, para ir ao templo e entrar em relação com Deus. E como haviam 3 grandes festas em que os mandamentos determinavam que todo homem judeu deveria se dirigir para Jerusalém, para o templo, durante uma semana, para comemorar estas festas, Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Vindo judeu do mundo inteiro, caminhando pelos atalhos, pelas vias, pelas ruas, os sepulcros então eram cuidadosamente caiados por fora. Por quê? Para avisar as pessoas em trânsito: existe aí um cadáver, este é um lugar impuro, não pode ser tocado, não pode ser pisado. Era um sinal de advertência muito forte, muito diferente dos nossos dias, que numa festividade das autoridades públicas, as guias são caiadas, os pés dos coqueiros, para receber autoridade, num sinal de manutenção, de beleza, de acabamento. Naquela época, essa imagem do sepulcro e da caiação tinha uma relação do estado da alma para ter contato com o Criador. E Paulo usa então essa circunstância, sepulcro aberto, mais forte ainda do que o caiado, exalando, deixando passar seus aromas. A frase inteira vem dizer a respeito da hipocrisia. Vejam o contexto do capítulo, nos versículos em que está incluído esta parte: a sua garganta é um sepulcro aberto. Com as línguas enganam, veneno e áspide está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargor. E todo o texto, Paulo está falando a respeito da hipocrisia daquelas pessoas que observavam os mandamentos e a tradição, a lei escrita e a tradição oral. No entanto, não viviam a moral, observavam as práticas exteriores e realizavam adultério, roubos, calúnias, prostituições, inveja, orgulho, todo procedimento imundo, mas eram rigorosos na observação das imundícies. O início desse capítulo fala da circuncisão, um verdadeiro drama na vida do judeu. No 8º dia, a lei manda realizar a circuncisão, e todo homem judeu é circuncidado. E Jesus também foi, como está na anotação dos evangelhos. E quando algum homem pagão
que realizava a relação com os vários deuses, tendo uma compreensão espiritual amadurecida, em estado de evolução, desejando pertencer ao judaísmo, compreendendo a realidade de um Deus único, soberanamente justo, bom, misericordioso, da relação com os judeus, tinha que realizar a circuncisão, com a idade que tivesse. Isso era muito observado. Era questão de vida ou morte dos nossos dias. Uma pessoa estranha que entrasse na sinagoga, mas circuncisão. Observa, realizou, fez, senão não era permitido participar da assembleia e da intimidade. E tantas outras questões. O leproso, tendo que observar uma distância, andar com roupa desgrenhada, cabelo sujo, com pó, e gritando e avisando os outros: imundo, imundo, imundo. A imundícia, a impureza, imundo da alma, porque eles consideravam o castigo de Deus, a doença da lepra, podendo ser morto a pedradas, não podendo entrar na cidade. E a questão da alimentação? O que pode e o que não pode? Os animais ruminantes, o casco fendido, sangue, nem pensar, totalmente impuro, imundo. A mulher, quando tem o parto, fica impura, e existe então um ritual de purificação, com dias e procedimentos e custos a serem observados. Doença com sangue, a mulher com fluxo sanguíneo de 12 anos. Todo o Evangelho vai mostrando o contexto, a forte presença emocional da questão da imundície. E tudo isso é observado rigorosamente. Mas que adianta observar isso e viver falando mal dos outros, com inveja, com ódio, com falso testemunho, com adultérios? Esta é a questão. Então, o Espírito Emmanuel mostra a relação que Paulo faz entre a garganta e o sepulcro aberto. Porque a garganta está ligada na boca, e vem a fala, e vem a voz. E a fala, a voz, a boca e a garganta tinham um outro símbolo muito forte nos judeus da época. Uma presença muito forte, diferente da nossa hoje. Logo no início da Gênesis, da Torá, vem falando a respeito do verbo. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Bem no início. Vejam que imagem marcante. Como é que opera Deus? Ele quer e ele fala. Deus disse. Ele não fez, ele não foi pegar coisas, montar. Ele disse. A presença do verbo, da fala. João, um dos quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, que se diferencia de Mateus, Marcos e Lucas na anotação do Evangelho pelo ponto de vista em que ele descreve a sequência dos fatos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas observam Jesus como pastor de Israel, João descreve como o Cristo, o ponto de vista espiritual. E João toma o cuidado de iniciar a anotação do Evangelho, da Boa Nova, a sua descrição à semelhança do que tinha um fundo forte na Torá, na lei de Moisés, no livro da Gênesis. Porque João inicia: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele, e nada do que foi feito sem ele. Ele está apresentando o Cristo, Jesus, o verbo, a fala.
Usando essas palavras, Emmanuel nos traz uma série de reflexões a respeito da carta de Paulo para os Romanos, úteis para os nossos dias, além daquele tempo, daquele contexto, para o exame de consciência de tudo aquilo que falamos, que vem do nosso espírito, se está compatível com a moral, se estamos espalhando bem, levando consolo, esperança de um futuro melhor, ou se estamos observando as circunstâncias exteriores, preocupados com os cultos externos, vários cultos externos de tantas religiões, e aqui temos o comparecimento ao centro, tomar o passe, certas circunstâncias que nos colocamos e passando ao largo da essência da coisa, porque senão estaremos enquadrados no sepulcro aberto, na garganta semelhante a um sepulcro aberto, na voz que vem do coração. No Evangelho de Jesus, nós vamos ter nas anotações de Mateus e Marcos uma ilustração a respeito dessa questão das impurezas, das imundícies, da garganta. Vieram então de Jerusalém alguns fariseus e escribas para se reunirem a Jesus. E eles viram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. A questão aí não é lavar a mão para fazer a refeição. O problema não é a higiene. O problema é a tradição oral, é o ritual, são os detalhes a serem observados. Vejam como o Evangelho de Marcos anota algumas minúcias que nos deixam assim em estado de alerta. Ele diz assim: os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos. Existiam duas coisas que pressionavam a vida que eles tinham que observar: os mandamentos, a lei escrita, que temos no Antigo Testamento, Moisés, os profetas, a lei escrita. Mas na interpretação da lei escrita havia uma cultura oral, uma tradição oral. Se lia todos aqueles mandamentos que os estudiosos contam como 613 num texto corrido. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles contam 613. 365 para serem observados e não fazer, não faça isso, aquilo. E 248 de uma forma positiva, que você tem que fazer, regulando a questão das impurezas, do sangue, da lepra, das doenças, do sábado, do trabalho, uma série de coisas. Mas além dessa lei escrita, a interpretação, mesmo porque muitas vezes para observar uma, você não ligava para outra. O próprio trabalho de sábado, que não pode trabalhar de sábado. E a circuncisão, que tem que ser feita no 8º dia, e se o 8º dia cai de sábado? Para você observar um mandamento, você não observa o outro. Você faz a circuncisão, trabalha de sábado. Se não trabalha de sábado, não faz a circuncisão, é o 8º dia, manda fazer no 8º dia. Então existia uma tradição oral, uma discussão, e isso gerava uma força. Não estava escrito daquele jeito, mas todo mundo tinha que fazer. Vinha séculos, muitos séculos, observando o comportamento. Então ele diz assim: conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos até o punho. Quem vai lavar a mão para a refeição e já vem até aqui assim, pega a pia, leva aqui, aí né? Já percebe que a coisa não é só higiene. Aí vem: e quando voltam da praça pública, não comem sem antes se banharem. Mas por quê? Porque tinha muito pó, estão sujos de pó e pedra? Não, porque tinha pagão. E eles conversavam com o pagão, porque eles viviam misturados. Tinham romanos
tinham pessoas que não eram judeus, que não observam, eram imundos, pessoas imundas, e eles falavam, compravam, vendiam, tocavam, vinham impuros, porque saíam na rua e ficavam impuros. Então tinha que se banhar, não era uma questão da higiene, mas para ficar purificado de alma, porque tinha falado e mantido relação social com pessoas que não observavam as leis, portanto eram impuras. E ainda há muitos outros costumes que observam por tradição: lavagens de copos, de jarros, de vasos de metal e de leitos. Os fariseus, os escribas, então lhe perguntavam para Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Então isso foi um detalhe que os fariseus observavam, que estava na tradição, que era uma coisa oral, que passava de geração. E aí Jesus contesta de uma maneira brilhante. Antes de apresentar o conteúdo da defesa, que ele vai colocar a tradição não observada contra o mandamento de Moisés, antes, ele já diz que isso estava previsto muito tempo, séculos e séculos antes que isso ia ocorrer. Ele traz a profecia de Isaías. Respondendo-lhe, disse-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vejam o detalhe. Quer dizer que Jesus está dizendo que a tradição oral, que a interpretação da letra, estava cheio de preceitos humanos. Mas a princípio, os mandamentos, a palavra vinha de Deus para Moisés. Então havia uma mistura entre as coisas que vinham de Deus para Moisés, as coisas que não vinham de Deus para Moisés. Humanas, a legislação, uma mistura da palavra de Deus e, acima de tudo, incontestável, os 10 mandamentos do Monte Sinai, no deserto do Sinai, no Monte Horebe, mas uma mistura. E a tradição oral, outra mistura. Coisas que poderiam vir de Deus misturadas com preceitos humanos. E aí, observando os preceitos humanos, eles agiam com hipocrisia, deixavam de obedecer a Deus. E Jesus coloca então o seu fundamento, dizendo assim: porque deixando de lado o mandamento de Deus, observais a tradição dos homens. Eles foram falar com Jesus: por que os seus discípulos não estão observando a tradição? E Jesus diz para eles: e por que vocês observam a tradição e faltam com o mandamento de Deus? E aí agora ele se justifica. Jesus diz assim: está no mandamento de Deus, por Moisés: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai e a mãe morre. Pena de morte na lei de Moisés. Honrar pai e mãe é dever. E quem amaldiçoar pai e mãe morre. Inclusive esta necessidade, muitas vezes, é colocada como justificativa para não seguir Jesus. Outros, na relação com Paulo, no livro Paulo e Estevão, nós vamos ver isso, as pessoas dizendo assim: eu tenho que cuidar dos meus pais, eles estão vivos, dependem da minha assistência. Hoje nós temos plano de saúde, aposentadoria, remédio, farmácia, 24 horas, vizinhos, internet, ver a imagem, é outra estrutura. Naquela oportunidade, imagina as pessoas de idade sem os equipamentos geladeira, freezer, micro-ondas, remédios. Dependiam todo o trabalho, colher o trigo, moer, fazer as roupas. Então era fundamental, quando os pais tivessem uma idade, os filhos ficarem tomando conta dos pais até que os pais morressem.
E aí eles estariam livres para seguirem por outros caminhos. Tinham que cumprir esse dever. Tinham que assistir com seus bens, com tudo que fosse da sua propriedade. Se tivesse uma casinha alugada, um carneirinho a mais, uma plantação a mais, tudo, todos os seus bens, todo o seu patrimônio, os pais não poderiam passar necessidade se os filhos pudessem atendê-los com o patrimônio. E se não atendesse? Morte, lei de Moisés. No entanto, Jesus diz para ele, não está assim na lei? Mas o que faz você? O que fazem vocês que estão vindo me cobrar, que os meus discípulos não ouvem a tradição? Vocês ouvem uma tradição? Vocês olham para o bem de vocês, que teria que assistir os vossos pais, que estão em dificuldade, e vocês dizem para o bem, Corban, oferta consagrada ao templo de Deus, não pode ser dado aos pais, a ninguém. Ele usa, e quando ele morre do templo, é de Deus. E os pais então passam necessidade. Quer dizer, eles fizeram um jeito, na tradição oral, de se esquivar desse compromisso. E diziam, eu estou observando a tradição oral, eu não posso te atender, pai e mãe, porque este objeto está consagrado ao templo. Corban, pertence ao templo. E aí, os pais ficavam sem a assistência, ficavam em necessidade, e eles ficavam usando o bem, e depois da morte pertencia ao templo. Não lembra o sepulcro aberto? Não é uma garganta, não é? Lembra um sepulcro aberto, essas observações do fariseu? Olha só o conteúdo. Então Jesus coloca a questão do mandamento, que é muito mais forte, que veio de Moisés. Apesar da sua mistura, uma parte dele veio de Moisés. A palavra de Deus são os espíritos superiores que passaram para Moisés, que escreveu. A lei maior, o mandamento contra preceitos humanos, a tradição oral. Jesus então explica para eles que toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Isso tinha aplicação tanto em relação à lei de Moisés e os profetas, como também na sequência do Evangelho. Porque Jesus, em outro momento, mais adiante, no cenáculo, durante a última ceia, ele fala do Consolador prometido, o Espírito da verdade, que viria lembrar o que for esquecido, desenvolver o que não poderia ser dito naquele tempo e corrigir as interpretações erradas, humanas. Porque uma vez o Evangelho sendo anotado, praticado, divulgado no domínio dos homens, com a interpretação dos homens, no limite da sua evolução espiritual, com a compreensão espiritual limitada, porque são espíritos na infância da compreensão espiritual, de modo geral, que estão nascendo na Terra, que estão vivendo vida após vida, reencarnando, vindo de outros planetas, lidando com esse texto. Muitas vezes, até mesmo, sem conhecerem o próprio corpo espiritual, sem terem domínio do perispírito, sem terem consciência, lucidez sonambúlica, sem entrar em contato com os espíritos, sem aprenderem com os espíritos evoluídos que visitam os homens para tratamento espiritual e ensino, e realizando interpretação humana, preceito humano, logo cometendo erros, misturado com acertos, algumas vezes com boa intenção, mas erro relativo à pequena condição de compreensão. Outras vezes até por interesse, olhando os textos e pensando na conveniência, nos interesses próprios e institucionais. Então Jesus diz, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Isso tanto para Moisés, quanto para o Evangelho no futuro. E depois, Jesus fala
a respeito que o que torna o homem puro não é o que entra pela boca. E eles observando tanto a questão da alimentação, o que pode comer, o que não pode comer, como tem que criar, como tem que matar. Até mesmo em nossa viagem a Jerusalém, você lembra que nós fomos lá em Tiberíades, né? Naquela noite em Tiberíades, nós estávamos andando num grupo, você estava comigo, com a Paula Zan, e tinha um McDonald's, 2 McDonald's, né? Um deles que fazia do nosso modo, e o outro para o jeito deles, observando a carne do jeito que eles têm que observar as leis hoje, 2011. Então, não, porque no McDonald's os judeus no nosso né? Então, mas essas coisas tornam o homem puro. Nós respeitamos todas as práticas, as posturas. No entanto, o problema é o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. E o coração, na época de Jesus, no símbolo, ele era a sede de tudo, do pensamento e da emoção. Hoje, quando falamos em coração, pensamos muito em paixão, em sentimento. E em raciocínio e logística, o cérebro. Desenhamos até uma lâmpada assim, né? Em cima de uma lâmpadazinha, é boa ideia. Mas para os judeus da época do Cristo, o coração era a sede, o ponto central do raciocínio logístico e dos sentimentos. Então, as manobras de astúcia, de ardil, o crime organizado, vem do coração. Na época de Jesus, não é do cérebro, do coração. Os pensamentos maus, os desejos maus, vêm do coração. A questão principal é a boca, a garganta. O sepulcro aberto na carta de Paulo para Romanos foi comparado com a garganta. E nós vamos ter um caso hoje no livro dos Médiuns. Vocês devem estar pensando, mas ele quase sempre traz uma ilustração, um fato do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em virtude da importância do testemunho de centenas e milhares de espíritos que contaram como foi a própria vida, como foi a morte, nos ensina a separar o corpo espiritual do corpo carnal, como se encontram na vida no mundo espiritual, separados por tipos, por circunstâncias, espíritos felizes, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres, de extraordinária utilidade para as nossas vidas, para o nosso conhecimento espiritual, porque nós estamos a caminho de fazer a experiência que esses espíritos fizeram. Cada dia que passa é um dia a menos para nós termos aquilo que está lá dentro daquele livro. Se a morte vai ser rápida, se vai ser uma doença prolongada, como é que podemos ser recebidos, qual o nosso próximo endereço, né? E aí não adianta buscar financiamento no banco, esperar programa de governo, tem que ter coração, sentimento, ação, conhecimento. Mas a essência é a mesma. Nós vamos estar no livro dos Médiuns, mas tirando 2 casos reais. 2 casos reais. E estamos no capítulo das obsessões. O que acontece? Houve um local, uma província, um lugarejo, afastado, no interior da França. E havia um grupo de senhoras que passaram a ter um tormento enorme dentro dos seus lares. Virou uma bagunça. E elas falavam, mas não é possível. Como é que pode acontecer isso? Com os objetos, com as coisas, com tudo o que acontecia. De vez em quando, nós recebemos no atendimento fraterno pessoas que trazem algo semelhante. Dizem, olha, minha casa está mal assombrada. Está acontecendo lá, tal, isso, aquilo. Até mesmo algumas vezes, é interessante observar essa relação. Elas estiveram, buscaram lugares, foram instituições, só que não tinham esse ideal de desinteresse completo financeiro. Tinha sempre uma verbinha incluída, uma consultinha paga, uma coisa assim. E não tinha essa proposta dessa pureza de sentimento incomparável do coração do Chico Xavier,
de Allan Kardec. Era uma coisa meia... E aí eles disseram, ó, começou depois que eu fui lá. Né? E quanto mais eu volto, pior fica. Agora eu vim aqui, tive isso de lá. Né? Então acontece isso. E tem casos que mesmo sem a pessoa ter tido essa experiência, vira e mexe, tem pessoas assim, mas não é possível. O rádio falou sozinho, aquele objeto caiu, as coisas desaparecem, a gente ouve sons, vê vulto, acham que a casa está mal assombrada. E essas senhoras viviam nesse lugar e passavam um tormento enorme. Elas não conheciam o espiritismo. No ano de 1861, ele era pouco conhecido, ainda mais uma cidade no interior da França. Elas não sabiam que era possível manter relações com os espíritos, que existem espíritos maus, que realizam uma influência má. O que é obsessão? Essa palavra ela é aplicada como um termo genérico. Existem vários graus e várias circunstâncias e cabe a palavra obsessão. Porque todo espírito exerce influência nos humanos. Não existe humano que não recebe a influência dos espíritos. A influência oculta do pensamento. Ele chega, ele pensa, dá uma sugestão e influencia. Se é um bom espírito, a influência é boa, é um bom conselho. Se é um mau espírito, a influência é má. É um estímulo ao vício, ao roubo, a uma ignorância, continuar lá na cabeça daquela pessoa. Influência. E a pessoa não sabe que essa ideia veio do espírito. Ela não sabe, porque ela parece que é uma ideia dela. Entra pelo corpo espiritual dela, vai no cérebro e vira como se fosse uma ideia dela. Então todos nós vivemos com pensamentos que são da nossa própria autoria e pensamentos que são dos espíritos. Isso chama influência. Não somos livres, não podemos dizer, não, só penso o que eu quero e acabou, é meu. Não, você é obrigado a receber. Agora, nós somos 100% livres na escolha de que pensamento vamos aceitar e viver. Por isso, às vezes, entramos num lugar sagrado e vêm ideias profanas. E às vezes vamos nos lugares profanos e vêm ideias sagradas. E às vezes nós estamos disputando na cabeça, parece um ringue da praia. Eu não sei o que eu quero, é uma luta lá de sugestões de bons e maus espíritos, mas os nossos. Influência pelos espíritos, está claro, né? Maus espíritos, má influência, está claro, né? Termo obsessão, é um grau do constrangimento. Se for uma influência má, porque só pode ser um mau espírito para fazer uma influência má, seria uma aberração. Um bom espírito vai lá e faz uma influência má? Não. É uma má influência, vem de um mau espírito. Então, mas é só uma sugestãozinha, né? A obsessão simples, ele só incomoda. Agora, à medida que esse grau de influência, esse constrangimento vai ficando forte, pode passar para a fascinação, pode passar para a subjugação, que Allan Kardec prefere não utilizar o termo possessão, porque possessão dá uma ideia de demônios como seres voltados eternamente para o mal, quando só existem irmãos que estão no mal temporariamente. Todos podem se melhorar. E também porque a possessão pode dar uma ideia que o demônio, o espírito mau, tomasse o corpo e coabitasse junto. Como se sentasse no carro, você está dirigindo, ele sentasse junto com você e tomasse o seu volante. Quando não é bem assim. É um constrangimento. Ele manda e a pessoa obedece. Ele manda e a pessoa obedece. A pessoa não consegue desobedecer. É diferente, ela não sai do lugar dela. O cérebro dela só ela preocupando. Mas ela permite que o outro derrame tudo lá. Seus fluidos, suas ideias. Grau de constrangimento. Bom, ela não sabia nada disso. O livro do médium ainda estava para ser publicado. Tanto é que está dentro do livro do médium, só tem o livro dos espíritos. Mas depois de muita perturbação, de muito incômodo, de muito tempo convivendo com aquilo, algumas pessoas vêm daquilo e falaram assim, isso daí é um caso da influência dos maus espíritos, é um caso de obsessão. Deve ser maus espíritos, um grupo deles. Vamos escrever para Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que está se ocupando e pesquisando dessas coisas, e vamos ver o que acontece. Vamos pedir para que ele lá evoque
os espíritos superiores e que eles visitem esse lugar e que verifiquem o que está acontecendo. E aí foi feito. E era realmente um espírito que provocava tudo aquilo. Esse espírito compareceu para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, conversou muito, era muito malfazejo, estava muito determinado, muito duro, mas com várias reuniões, com muita conversa e muita oração para ele amoleceu o coração e cedeu. E aí aquilo ficou em paz, uma maravilha a casa delas. O problema é que ficou por um tempo. Passado um certo tempo, voltou igual como estava. Tudo igual, aquela bagunça, aquela agitação, parecia até que estava um pouco pior. Aí as pessoas escreveram para Allan Kardec dizendo assim: olha, você fez aí o seu contato, né, e resolveu muito por um tempo, e agora está pior do que antes. O que está acontecendo? Então Allan Kardec entrou em contato com os espíritos mais evoluídos, e eles disseram assim: o problema é bem conhecido. Conhecer a causa não é o problema é a solução. O que acontece é que essas mulheres falam mal de todo mundo o tempo inteiro. Esse espírito que está aborrecendo elas foi o burro de carga delas quando estava vivo. Coitado, o que ele sofreu, o que elas faziam de calúnia, qualquer coisinha que ele fazia era tudo interpretado no mau sentido. Se ele olhasse para um lugar, ela já via todo um cenário catastrófico lá. Se ele fizesse uma coisinha, era tudo, e falava. O tempo inteiro elas falam da vida dos outros. Tem um noticiário completo, não para, né? Então quando o espírito foi trazido à reunião, ele realmente ficou sensibilizado com a oração, com a bondade, com os argumentos, e se afastou. Mas elas não mudaram nada. Elas continuam falando mal de todo mundo, de vivos e de mortos, dele que está morto. Aí ele, depois de um tempo, falou: mas continuam falando mal de mim, não tem jeito. Aí ele voltou lá e continuou fazendo. Ele falou assim: olha, o único jeito é elas corrigirem a língua. Essa garganta delas é o sepulcro aberto que Paulo fala. Elas têm que olhar para a vida delas. Para que viver preocupado com a vida dos outros? Criticando tudo, analisando tudo, querendo corrigir tudo, falando mal de todo mundo o tempo inteiro? Elas têm que se mudar a si mesmas. Só que o Espírito Superior foi mais forte do que eu estou falando. Não vou nem ler. De tal maneira que Allan Kardec falou: como é que eu faço agora? Eu vou escolher um jeito polido, delicado, para mandar a notícia para eles, para ver se elas entendem que ela não pode fazer comentários nem sempre tão simpáticos né, aos seres que já morreram. E o Espírito disse: nada disso, você tem que ser firme, porque elas pensam que não fazem nada de errado. Elas acham que tudo que elas fazem é normal. O ponto de vista delas é o correto, é assim mesmo, e isso é o que tem que ser corrigido. Então você escreva para elas como eu estou te passando, dessa maneira forte, enérgico, contundente. Quem sabe assim cai a ficha. Mas logo depois desse fato, no livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca um outro fato, porque uma vez colocando isso, um fato real desse, de repente as pessoas que fossem ler o livro dos Médiuns, ou a Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos, que era editado mensalmente, ficassem vendo espírito por toda parte, achando que tudo que estava ocorrendo, chega agora em casa, não está pegando a internet, foi um espírito que fez cair a linha. Começa a achar tudo que é espírito. Então, para ter um bom senso, ele coloca um outro caso. Acontece o seguinte: tinha um homem que tinha um agricultor, ele tinha animais, vacas, porcos, ovelhas, cavalos, e ele teve um problema enorme, que os animais ficavam doentes, morriam, não mandavam para frente os animais que ele criava. Então ele foi no vigário, foi na cidade, mandou rezar missa, fez novena, fez de tudo, nada deu certo. Aí ele ficou pensando: eu tenho que buscar uma força maior, tenho que tentar em outro lugar. E escreveu para Allan Kardec, pediu: olha,
Eu acho que existem espíritos que estão amaldiçoando os nossos animais da nossa fazenda. Inclusive me disseram isso. Olharam nossos animais e disseram: eles estão possuídos por maus espíritos. Eles têm que ser expulsos, têm que ser exorcizados. E ele fez exorcismo religioso nos animais, mas também não funcionou. Então ele estava recorrendo para Allan Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para que fizesse um exorcismo, fizesse um trabalho e expulsasse aqueles espíritos dos seus animais. E aí Allan Kardec se reúne, faz a evocação dos espíritos superiores. Eles dizem: nós vamos observar o caso. Foram lá, voltaram e falaram: olha, naquela fazenda não tem nenhum espírito fazendo influência nenhuma em nenhum animal. Os animais estão vivendo na paz deles, sem nenhum espírito. Acontece que aquilo é uma imundície. A água, a comida, o lugar onde eles dormem. O cara é um preguiçoso. O cara não quer gastar nem um centavo. Ele sabe o que tem que fazer. As pessoas também de vez em quando comem, mas ele não quer. Ele quer que tudo continue como está e que os animais fiquem saudáveis, procriem, dê leite e tal. Mas o jeito que está é impossível. Aquilo é uma infecção, um monte, uma mina de doença. Não é? Então, você diga para ele que não tem espírito nenhum. O que falta mesmo é limpeza. São cuidados humanos. E na sequência dos nossos trabalhos, caminhando para a nossa reflexão final, falando em garganta, sepulcro aberto, o verbo, a boca, relacionando com a imundície, com as impurezas. Do outro lado, nós temos a condição do Cristo. O amor é o olhar de Deus. E Jesus é o falar de Deus. É o verbo. Como João disse, o verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por meio dele. João está descrevendo a condição da criação do mundo, ou seja, da terra. Isso é confirmado na produção mediúnica de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel nos diz um pouquinho de algo que a nossa compreensão espiritual encontra muita dificuldade de entendimento. A criação do universo, dos mundos, das estrelas, e até onde nós podemos ter uma imagem, mesmo que pálida. Emmanuel nos diz que havia no Sol uma reunião de espíritos puros, espíritos que já chegaram na perfeição, que percorreram todos os caminhos, os degraus evolutivos, por muitas vidas, muitos mundos, e a Terra ainda não estava criada. Então os mundos em que Jesus fez a sua evolução, porque ele foi como nós, criado como um princípio inteligente e inserido no processo evolutivo, esses mundos já não existem mais. Como certamente nós, em nosso roteiro evolutivo, até alcançarmos a nossa perfeição, a Terra já vai ter deixado de existir muito tempo. Porque ela só pode durar mais alguns bilhões de anos. E isso é insuficiente para nós chegarmos na nossa perfeição. Então isso, como está no livro Evolução em Dois Mundos, e está na produção mediúnica de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, já são poucas pessoas, já tem pessoas que dizem assim: olha, a palestra hoje estava bem melhor do que a de sexta, não é? Sexta estava tudo errado do começo ao fim, hoje estava correndo legalzinho, foi mais curta, mais agradável, já estamos na reflexão final. Só que teve um momento lá que ele deu uma viajada, né? Ele falou de bilhões de anos, a Terra já não existe mais, Jesus evoluindo, né? Mas está lá. E a questão é que ele traz milhares de dados que pertencem à academia, que estão conferíveis e que estão todos certos. Então a produção mediúnica de Chico Xavier tem um aval moral assim gigantesco. Mas o que está lá? Que Jesus foi convidado por Deus para formar a Terra e cuidar dela até o fim dos seus dias, porque o planeta é um organismo vivo, que teve composição da matéria e vai ter decomposição, como toda a matéria. Os nossos corpos, as plantas, os animais, como a ciência observa o espaço. O
berçário de estrelas, que é uma composição de matéria, e o buraco negro, que é uma decomposição de matéria. Então, o que a ciência sabe hoje, certo, existe uma eterna sucessão dos mundos. E a Terra é um planeta novo. Mas certamente ela está em modificação, não tem 2 dias iguais, e um dia vai ter a desagregação. Então Jesus, que é o Verbo de Deus, se de um lado nós temos a garganta semelhante ao sepulcro aberto, a garganta que fala do mal, das sombras e das trevas, por outro lado nós temos a garganta de Jesus, do Cristo. Vejam os 2 extremos. E pensando na voz de Jesus, na voz do Cristo, na garganta do Cristo, inclusive na personalidade de Jesus de Nazaré. E dentro de todo aquele contexto de impurezas, de tradição oral, de lei escrita, de toda aquela disputa do que observar, observa um mandamento, não observa o outro. Observa a tradição oral e não observa o mandamento sagrado. Diz Corban e deixa o pai e mãe sem assistência. Preocupado com as impurezas de como lava a mão, do que come, da questão do sangue, e ao mesmo tempo fala em falso testemunho, em inveja, mal da vida dos outros. Equacionando todas as circunstâncias, Jesus recorre a 2 mandamentos que estavam nos livros de Deuteronômio e Levítico. Não cria nada de novo. Pega no que já está na lei, no que tem fundamento emocional no coração de todos os judeus. Conhecido desde os 5 anos, eles ouviam isso. Simplesmente, entre os 613 mandamentos escritos e mais toda a tradição oral, ele seleciona 2 e coloca de uma maneira que equaciona tudo. E inicia como os judeus sempre falavam: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus conclui dizendo: e toda a lei e os profetas dependem destes 2. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.